Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala é Jailson Francis. Nós estamos iniciando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Dessa vez, nós vamos ouvir, assistir essa aula, a lição de número 6, a consciência ou tribunal interior. A consciência ou tribunal interior. Lembra que isso aqui é um resumo, certo? Não vai ser exatamente o que está escrito lá na nossa lição, mas vai ser um resumo daquilo que estará escrito nas nossas lições, exatamente para poder abençoar a sua vida, para que você possa ter um conteúdo, claro que não vai ser algo mirabolante ou completamente diferente, mas tentei pegar só o suprassumo, só o resumo daquilo que você vai ministrar na sua aula, beleza? Então, vamos lá, bola para frente. Bola para frente, então. Nosso textual diz o seguinte: por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo de número 26. Né? Então eu procuro ter essa consciência sem ofensa. Então eu procuro ter uma consciência em relação a Deus e procuro também ter uma consciência em relação aos homens. E a verdade prática diz o seguinte: diante da crescente degradação moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então, diante da depravação, degradação, a gente precisa se apegar à sã doutrina, à palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus é a nossa base de fé, de prática, de conduta, né? Então, a palavra de Deus, ela é que permeia, né, toda a nossa visão de mundo, tudo aquilo que nós conseguimos interpretar a respeito do mundo está na palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo de número 2, verso 12 até o 16, que diz o seguinte: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando justamente na sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o Evangelho. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. E agora nós vamos partir para a nossa introdução maravilhosa, que diz o seguinte: introdução e definição, porque a gente vai definir aqui um pouco de consciência moral, né, de senso moral. Muito bem, então Deus adotou o ser humano de um senso moral chamado consciência. Então nós somos dotados de consciência. Deus colocou no ser humano, colocou dentro do ser humano a sua própria consciência, que é o seu eu. É aquilo que muitas vezes você se pega conversando, por exemplo, né? Você está ali diante de uma decisão que você vai ter que tomar, você acaba conversando com você mesmo, dizendo: eu tomo essa decisão ou não? Essa decisão ou essa atitude, ela é certa, ela é correta? Essa atitude, ela é uma atitude que eu devo realmente tomar na minha vida, que eu devo realmente realizar na minha vida? Vai ser necessário fazer isso? E qual vai ser as consequências? Quais vão ser as consequências para mim e para as pessoas que estão à minha volta? Então, a consciência, ela faz toda essa análise, né? O nosso eu, o nosso ego faz toda essa análise para podermos tomar uma definição, uma decisão prática para a nossa vida, né? E a gente faz isso levando em conta o princípio de realidade, né? Dentro de nós opera também o princípio do prazer, os desejos, né? Dentro de nós está também isso. Porém, a gente consegue controlar todas essas forças, todas essas pulsões, todos esses impulsos que estão dentro de nós através da nossa própria consciência, tá? Então, a consciência tem a capacidade de acusar, defender, julgar, exatamente esse tribunal que está dentro de nós, né? Esse tribunal também está dentro de nós. O eu faz muito isso, mas também tem um outro tribunal, né, que a gente chama, dentro da própria psicanálise, de superego. O superego que faz que tem essa característica de julgar,
ou que tem essa característica de condenar, que tem essa característica de defender. Então, o superego tem essas características dentro de nós, né? O supereu, que são exatamente tudo aquilo que nós aprendemos, valores que nós recebemos, a educação que nós recebemos, tudo isso está relacionado, né, a esse supereu, essa formação do supereu, do superego, e isso, claro, dentro da estrutura da arquitetura psicológica, né, do aparelho psíquico que Freud ele propôs para nós. Então, a gente pode, dentro do aparelho psíquico que Freud propõe para nós, a gente pode colocar, né, a consciência também, claro que a consciência está ali entre o eu, né, o ego, ou seja, que faz as ponderações, mas também o superego, que é aquilo que nos acusa, aquilo que nos que move a nossa maneira de julgar o mundo, né? De criticar as coisas, de provar ou não determinadas coisas, de tomar uma decisão ou não. Também o supereu está relacionado dentro de todo esse processo. Então a consciência examina e emite juízo sobre todo o comportamento humano, baseando-se na lei moral. Lei moral que é comum a todos. Essa lei moral para o cristão está baseada em quê, irmão Jesus? Está baseada nas escrituras e as fontes normativas, que é o quê? São a família, a igreja, o Estado. Então, tudo isso forma o indivíduo, a consciência moral do indivíduo. A consciência moral, ela é formada, né? A lei moral, né, ela é formada dentro de nós através do quê? Dos valores, da educação que nós recebemos da nossa família, do Estado, da sociedade. Então, tudo isso nos forma enquanto seres morais, seres em que tem que tomar decisões. Então, todo o conceito que nós temos de certo e errado foram também introduzidos em nós através exatamente das escrituras sagradas, né? Muitas vezes somos criados dentro de famílias cristãs, da igreja, a igreja, o Estado, todas essas instâncias, podemos dizer assim, né? Todos esses personagens dentro desse sistema que formam o ser humano têm a sua contribuição. Nós recebemos essa contribuição, né? Do Estado, da família, da igreja, da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Mas quando a gente fala de lei moral, se a gente for estudar isso dentro de uma perspectiva filosófica, né, consciência moral ou de moral, nós vamos aprender que moral, cada povo, cada cultura tem a sua moral. Cada povo, cada sociedade tem as suas próprias regras morais, né? Se a gente for estudar, por exemplo, a ética dentro da própria filosofia, também vamos entender que a ética ela estuda exatamente todas essas morais, né? Ou seja, todas as leis morais que estão relacionadas ou que existem, né, na humanidade de acordo com a cultura, de acordo com a educação, de acordo com os povos que existem no mundo. E aí a gente, dentro dessa perspectiva mais macro, né, de contexto, de sociedade, aí a gente vai entender o que a lei moral muda de sociedade para sociedade. Que a lei moral muda de acordo com as regras sociais de cada sociedade. E quem viaja muito vai chegar a essa conclusão que eu estou dizendo aqui, né? Ou seja, de que nós não temos uma única regra moral no mundo, certo? Embora o cristão ele seja dirigido, vamos dizer assim, pelas escrituras sagradas, pelos valores familiares, pela igreja, pelo Estado, pelo povo, pela nação a qual esse indivíduo ele nasceu. Embora a gente seja criado, né, e recebermos valores cristãos, mas existem várias leis morais, várias condutas morais de um povo para outro, né? Por exemplo, só para vocês se basear, vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Um amigo meu foi para o Chile, ele se impressionou que quando dá o sinal vermelho, os carros, ou nem precisa estar o sinal vermelho, né? Aqui no Brasil, quando está o sinal vermelho é que a gente consegue passar. Se o sinal não está vermelho, eu não sei na sua cidade, porque tem cidades dentro do nosso país que a própria educação ela é diferente. Você já pode perceber
que a educação, os valores e a moral já são diferentes de estado para estado aqui no Brasil, né? Eu moro aqui no Nordeste, moro no Ceará, moro em Fortaleza. Então ele diz que lá não precisa nem de sinal. Se o camarada pisar o pé na faixa de pedestre, todos os carros já param automaticamente para poder dar a vez para aquele pedestre que vai passar a rua. Por que isso é interessante? Isso é uma lei moral. Também são regras, né, de uma sociedade que respeita ali as leis de trânsito. E isso é benéfico e gera, inclusive, né, através desse respeito que o povo chileno tem, de acordo com a experiência desse meu colega, gera, por exemplo, salvação de vidas, porque a maioria dos acidentes de trânsito e mortes que há no trânsito advém exatamente de desrespeito no trânsito, né? E o desrespeito no trânsito, ele está muito ligado aos valores que nós temos de respeito às pessoas, né? Isso tem a ver com a moral que nós temos de uma determinada sociedade. Se aqui no Brasil nós não respeitamos essa lei moral, essa regra de boa convivência no trânsito, as consequências são o quê? Uma alta estatística de mortes no trânsito, que é realmente muito alarmante aqui no Brasil. Então, no Chile, existe esse respeito maior. Esse aqui é um exemplo que eu estou contando para vocês, para mostrar para vocês que existem condutas que varia muito, né, de país para país, né, o respeito, valores que são levados em conta de um país para o outro, que isso tudo tem a ver com a lei moral e que muda, né, de uma sociedade para outra. Não é uma coisa que é única, fixa para todas as pessoas, tá? Então isso, a lei moral sempre vai mudar. Então vamos aqui entrar no ponto primeiro, antes e depois da queda, né? A natureza inata e a primeira manifestação. A consciência é uma faculdade inata, o que significa que todos nascem com ela. Derivada do grego syneidesis, saber com. Ela funciona como um sensor instalado na alma humana. Embora haja divergência teológica, se reside na alma ou no espírito, né? É o sensor instalado. Então, deriva do grego saber com ou syneidese, né? Significa isso, a consciência, e ele coloca a consciência como uma faculdade inata. É uma faculdade inata porque tem a ver com o nosso eu. Nosso eu, ele é formado, ele é produzido. O nosso eu, ele está aqui, mas ele cresce, ele amadurece, ele é produzido através das relações humanas. Ela está em nós, é uma faculdade inata, mas é produzida, né? Esse eu, essa consciência moral, ela é produzida pelo nosso relacionamento. Os relacionamentos que nós travamos na sociedade. Então ela funciona como um sensor instalado na alma humana, embora haja divergência teológica, se reside na alma ou no espírito. Essa consciência, existe esse debate teológico que para mim não é o objetivo principal, principalmente quem está dando aula de escola bíblica dominical, ficar discutindo se a consciência está instalada na alma ou no espírito, né? Então a consciência é uma capacidade dada por Deus para discernir entre o certo e o errado e orientar as decisões. Sua primeira manifestação na experiência humana aconteceu após a transgressão de Adão e Eva, né? Por exemplo, Gênesis capítulo 16, melhor dizendo, capítulo 2, versos 16 e 17, e capítulo 3, versos 6 e 10. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, esses textos bíblicos, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, tá? Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 diz assim, ó: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente vocês vão morrer. E Gênesis capítulo 3, verso 6 a 10 diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, né? Olha, primeira manifestação, essa consciência se abre, né? Os olhos deles se abrem, né? E eles conseguem perceber que eles estão nus. Então eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si,
quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e o chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? E ele respondeu, né, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, gente, esse aqui é uma primeira manifestação, né, da experiência humana. A experiência humana, na transgressão de Adão e Eva, a manifestação dessa consciência, né? Então, a desobediência, ao desobedecerem a lei específica de Deus, eles experimentaram a função acusativa da consciência, resultando em culpa, vergonha e medo. Então, foi a primeira vez que eles vivenciaram isso, né? E foi a primeira vez que a gente vê ali a manifestação da consciência no homem e na mulher, né? Resultando em culpa, vergonha, medo, resultando exatamente em todas essas coisas. Então vamos lá, vamos para nosso ponto número 2, né? O direito natural e a lei escrita. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, denominado de lei moral ou direito natural. Uma manifestação de direito natural, e quem estuda direito vê muito isso, né? Que é exatamente o direito à vida, por exemplo, né? Um direito natural, onde todas as civilizações protegem a vida. Então, de alguma forma proíbem uma pessoa matar outra, de alguma forma proíbem uma pessoa tirar a vida de outra, né? Em todas as sociedades, praticamente, existe essa proibição, essa lei moral, esse direito natural, que não foi uma criação humana, é algo que a própria filosofia, né? E o próprio direito trabalha isso como algo que é inerente à própria natureza humana, né? De não aceitar que outro venha e tire a vida de outro ser humano. Então, manifestação gentílica. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, verso 12 a 16, explica que os gentios, mesmo sem terem a lei mosaica, agem de acordo com a lei, pois a obra da lei está escrita no seu coração, né? Foi isso que a gente leu no texto. Eu gostaria de mostrar também novamente aqui para vocês. Está aqui em Romanos capítulo 12, verso até o 16. Pois todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei também serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, olha, por natureza, de conformidade com a lei, então, por natureza, nós temos a capacidade de agir conforme a lei, por natureza. Então, isso significa o quê? Que nós temos um direito natural, uma lei moral natural para determinadas condutas de boa convivência, né, social. A gente precisa dessas condutas para nós termos uma boa convivência no meio da sociedade. Então, quando os gentios eles praticam, por exemplo, né, mesmo não tendo lei, mas praticam por natureza, né, algo conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e o seu pensamento, ora acusando-se, ora defendendo-se entre si, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgava os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, gente, a lei, né, a positividade da lei mosaica dada por Israel foi positivada, ou a positivação escrita em pedras do direito natural, codificando preceitos comuns a todos, como a proibição, por exemplo, de não matar, além de regulações civis e cerimoniais. Mesmo antes de Moisés, sociedades antigas como Mesopotâmia, né, os códigos de Ur, Nammu, Lipt, Istar e Hammurabi possuíam regramentos cujas partes boas eram inspiradas na lei moral.
A consciência, embora inata, sofreu distorções após a queda. Contudo, aqueles que desconhecem a palavra de Deus serão julgados pelas transgressões cometidas contra sua própria consciência, pois a lei moral de Deus está escrita em todas as pessoas e culturas, como a proibição universal, por exemplo, do assassinato, que é um dos exemplos que nós estamos citando aqui, né? Uma lei moral que está presente em todas as consciências. Vamos agora para o tópico de número 2, vai falar sobre o funcionamento da consciência. A consciência opera como um tribunal que julga condutas, acusação, defesa e julgamento. A consciência exerce uma função judicante. No momento do pecado de Adão e Eva, o verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta. Essa experiência é sentida na alma como uma voz secreta e incômoda. Uma consciência pesada pode ser fonte de dor e produz males ao espírito, à alma e ao corpo, como ocorreu, por exemplo, com Davi, né? E aí nós temos esses textos que eu queria mostrar aqui rapidamente para você. Salmo capítulo de 2 Samuel capítulo 24, verso 10, o seguinte: sentiu Davi bater o coração depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora só o Senhor, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Salmo 31, verso 9 a 10, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos então de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo, pois a minha vida vai se gastando em tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, os meus ossos consomem. Irmão, você já percebeu quando a gente está com a consciência pesada, né? Como o Davi ele fala aqui, olha, eu estou gastando em tristeza, pois a minha vida vai se gastando em tristeza. A gente entra numa tristeza profunda. Quantas pessoas não estão aí com a consciência pesada porque cometeram um crime, cometeram algo, ou está cometendo, ou está escondendo algo da esposa, né? Na família, adulterando, está fazendo alguma coisa. E a pessoa não consegue viver em paz, a alma geme, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue deitar a cabeça no travesseiro sem antes tomar um medicamento para poder dormir. Porque simplesmente está com a sua consciência acusando de dia e de noite diante dela. É a pior coisa que tem, é você estar escondendo coisas, estar com a sua consciência pesada por conta disso. Então, se você está aí do outro lado, meu querido, minha querida, e se você está ouvindo agora essa aula, e se a sua consciência acusa por alguma coisa que você fez, né? Então, vá lá, peça perdão, se reconcilie, peça perdão a Deus, mas tente fazer algo novo, tente fazer algo diferente, tente sair dessa situação tomando uma atitude, né, uma atitude que realmente vai fazer a diferença, né, para a sua consciência, para que você não venha adoecer, para que você não venha adquirir doenças psicossomáticas, para que você não venha adoecer fisicamente. Então, preste atenção na sua saúde, tá? Então, não seja transparente com aquela pessoa que você está vivendo, seja transparente com aquelas pessoas que você está magoando e não deixe que a sua consciência venha te torturar mais. Peça perdão a Deus, se liberte dessa situação, se liberte dessa tortura que você passa todos os dias, tá? Coloque a mão na sua consciência e pratique aquilo que é agradável a Deus e à sua própria consciência. Então, muito bem, gente. Vã justificativa. Após o pecado, Adão e Eva tentaram se justificar. Adão culpou Eva e Deus, e Eva culpou a serpente. Tais tentativas são descritas como meros placebos. A consciência é implacável e não se dobra a justificativas humanas vazias, nem mesmo a formulações teológicas como as inclusivas. O único remédio para a alma é a confissão e o afastamento do pecado. É o que eu acabei de falar, né? Acabei de falar. A única solução para você nesse momento, para você que está sofrendo porque sua consciência acusa por alguma coisa que você fez de errado ou está fazendo de errado. E aí a gente precisa tomar uma atitude para mudar essa situação. A gente não pode continuar
A gente não pode vivenciar, continuar vivendo essas coisas, né? Vivendo essa vida, vivendo essa situação. A gente precisa tomar uma decisão o mais rápida possível para poder mudar essa história, se afastar do pecado e não deixar o pecado nos consumir, né? Então faça isso. Procure isso, busque isso, para que você possa ser sarado hoje. Sare sua alma. Você pode tomar essa atitude hoje, você pode pedir perdão a Deus hoje e mudar essa situação, né? A sua consciência, em nome do Senhor Jesus Cristo. O debate no tribunal interior. A consciência interage com outras faculdades da alma, especialmente os pensamentos e sentimentos. Ô, glória! Olha isso, né? Como tudo está ligado, a consciência, pensamento e sentimento. Então, se você está com a sua consciência pesada, você vai sofrer. Por quê? Porque você vai sentir errado, você vai pensar, você vai sentir coisas horríveis, você vai pensar coisas horríveis, você vai se torturar. É isso, né? A ideia é essa e a gente precisa tomar cuidado. O texto que foi aqui solicitado, né, para que a gente pudesse ler, deixa eu dar só, voltar aqui para a gente poder visualizar. Romanos capítulo 2, verso 15, né? E os outros versículos. Vamos aqui ler esses versículos aqui. Tá aqui, Romanos 2,15, assim. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-se também a consciência e os seus pensamentos, ora acusando-se, ora defendendo-se entre si. Romanos 9,1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. 1 Coríntios capítulo 8, verso 12 diz: e assim, pecando contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência, quando fraca, é contra Cristo que pecais. Aí nós temos o pecado contra a consciência do outro, né? Que ninguém hoje, ó, tá nem aí, né? Pecado contra a consciência alheia, ninguém tá nem aí pro outro. O importante é eu me dar bem. O importante é eu me sentir bem. Se eu estou me sentindo bem, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, passo por cima do outro. Isso não é cristão, tá? Isso não é cristão. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão e beba do cálice. E 2 Coríntios capítulo 1, verso 12 diz: porque a glória é esta, testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça divina, temos vivido no mundo e especialmente para convosco. Muito bem. Muito bem. Vamos continuar aqui nossa leitura. O objetivo, gente, esse processo frequentemente envolve longos debates com o pensamento, gerando um exame e investigação interior. O objetivo é obter um veredito favorável, que é o testemunho de uma consciência limpa. Quando a consciência está sem ofensa, o indivíduo experimenta paz. Oh, Jesus! Manda paz para esse povo. Paz interior, mesmo que esteja enfrentando acusações externas. Você está em paz fazendo o que você está fazendo? Você está sentindo paz no coração fazendo o que você está fazendo? Né? A gente precisa colocar isso bem claro, né? Para que a gente possa se examinar, né? A gente foi lido aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Isso a gente precisa fazer o tempo inteiro, né? Em todas as nossas condutas, em tudo aquilo que nós fazemos. Para quê? Para que a gente tenha paz interior. Mesmo que a gente receba acusações de fora, a gente vai ter paz, porque a gente está tá se sentindo bem, está confortável. A nossa consciência não nos acusa. Isso é muito importante. Julgamento para os sem lei. Continuando sobre o funcionamento da consciência. Todos os que pecaram sem lei perecerão sem a lei, e os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Aqueles que se opõem a Deus e continuam no pecado, mesmo com pouco conhecimento formal da lei, serão julgados e condenados, pois possuem alguma ciência do certo e errado. O gentio, gente, mesmo sem lei, pode agir conforme a lei, de maneira natural. Por quê? Porque existem, para praticamente todos os mandamentos da lei, é um direito natural. Direito de não olhar para a mulher do próximo, direito de não matar o próximo, né? São condutas que a gente precisa praticar para ter uma boa convivência.
É o mínimo que a gente deve fazer numa sociedade civilizada, organizada, para que a gente possa viver bem uns com os outros. Certo? Então, o julgamento de Deus será de acordo com o conhecimento e a oportunidade que tiver. E aí a gente vai para o último ponto, que é a consciência é falível. Apesar de sua importância moral, o pronunciamento da consciência não possui valor absoluto ou definitivo. Defeitos da consciência. A Bíblia aponta para 3 tipos de consciência defeituosa. A consciência cauterizada, insensível ao pecado, né, levando à complacência ao pecado, né, aceitação do pecado. Você acaba aceitando o pecado naturalmente, como se fosse algo correto, algo certo. E aí nós temos o texto bíblico de Efésios capítulo 4, verso 19, que diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. 1 Timóteo 4, 2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. 1 Coríntios capítulo 8, verso 7 e 2 diz a consciência fraca, né? Entretanto, nem todos têm esse conhecimento, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com os ídolos, comem dessa coisa como sacrificada ao ídolo, e a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Assim, pecando contra o irmão e ferindo-lhe a consciência, quando fraca, é contra Cristo que pecai. Mais uma vez, né? O pecado contra a consciência do outro. A gente respeitar a consciência do outro é bíblico, é bíblico. Nós temos os legalistas, né? Que é exatamente o que a gente acabou de ler, que é a consciência fraca. As pessoas que têm a consciência fraca e a gente não está nem aí, passa por cima das pessoas que têm consciência fraca. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão pecando contra Cristo. Vocês estão passando por cima de Cristo, né? Mais uma vez, levando aquela ideia quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 25. Olha, quando vocês deixarem de fazer um desses pequeninos, que a gente não leva nem em conta esses pequeninos, né, que são os forasteiros, os que estão presos, que estão na prisão, que estão doentes. Se nós deixamos de fazer para eles, deixamos de fazer a Cristo. Mais uma vez, Cristo se coloca no lugar do mais fraco aqui. Então, quando eu sou legalista, e quando eu tenho essa consciência fraca e o outro que tem mais liberdade, ele pratica algo e não está nem aí para aquele que tem consciência fraca, estará praticando contra Cristo. Contaminada ou corrompida, né? A consciência contaminada ou corrompida, Timóteo capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, gente, para que a consciência funcione corretamente, ela precisa ser educada, cuidada pela genuína palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ter um texto que vai falar exatamente sobre isso, né? 1 Timóteo 1, 5 e 19. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Coríntios 4,4, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E Salmo capítulo 139, verso 23 e 24 diz: sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, gente, o desequilíbrio ele é perigoso, o desequilíbrio. A insensibilidade leva ao pecado, mas a hipersensibilidade leva ao extremismo, onde tudo é pecado. É neste campo do extremismo que aceita e falsos mestres agem, manipulando e aprisionando as almas. Então tome cuidado com aqueles que estão aí manipulando, né? Pessoas que manipulam. Pastores podem fazer isso também. Então tome cuidado. Tome cuidado com aqueles falsos pastores que podem manipular sua mente fraca, né? E ai daqueles que fazem isso. Se beneficia do seu alto cargo e função na igreja para poder manipular as consciências fracas, né? Ai daqueles que fazem isso. Então, Deus, o supremo juiz. Estamos já quase terminando. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus,
mesmo que a nossa própria consciência não nos acuse. Paulo reconheceu: em nada me sinto julgado, culpado, mas nem por isso considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Somente Deus é o supremo juiz. Pode sondar nosso interior e expor os desígnios mais profundos do nosso coração, até aqueles que nos são ocultos. Há momentos em que nos consideramos corretos, mas precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Eu cito o exemplo aqui de Davi, quando foi confrontado por Natan, né? Ou Pedro, que foi confrontado na hora do canto do galo. Então, pecados do espírito, como soberba e o orgulho, são os mais difíceis de serem detectados. Gente, tome cuidado. Nós somos cristãos, mas não somos perfeitos. Embora, como ele diz, embora eu não me sinta nada culpado, mas nem por isso eu me considero justificado. Olha a humildade desse apóstolo, né? Que tem aí de pregador, de pastor, que se estriba e se cerca, ou se fecha, né, diante da sua verdade, da sua certeza, como se ele fosse assim, pelo fato dele achar e da consciência dele não acusar, ele achar que pode passar por cima de todo mundo. Paulo está dizendo: não, mas nem por isso eu me considero justificado. Quem me julga é Deus. Eu me julgo sem culpa, mas quem vai me julgar de fato é Deus. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado também, certo? Não caia na esparrela do orgulho, certo? Da soberba. Vamos tirar a soberba do nosso coração, gente. Embora a gente seja cristão, sejamos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, mas a gente não pode deixar que a soberba venha encher o nosso coração para que a gente venha querer passar por cima dos outros, tá? Então é crucial manter a consciência pura, renovada, iluminada através do estudo contínuo da Bíblia, que é a regra infalível de fé e prática. Se a consciência acusar, o crente deve lembrar que o sangue de Cristo é poderoso para purificá-la. A purificação é oferecida àquele que, arrependido, confia no poder do sacrifício de Jesus, permitindo que nos cheguemos a Ele com plena certeza de fé. Então é isso. Tá? Eu espero que eu tenha trazido aí uma palavra para o seu coração, eu tenha trazido uma palavra para a sua vida, que eu possa ter trazido um resumo bom para que você possa também usar nas suas aulas, né? Versículos, que essa aula, esse resumo possa te dar abrir sua mentalidade para trazer outras perspectivas para a sua própria aula. E até a próxima aula, se Deus quiser.